Olá pessoal de cursos, boa noite. Vou gravar esse vídeo sobre a resolução de um exemplo de resolução de um exercício sobre comprar ou produzir. Aqui eu tenho a companhia Sankia, ela produz o smartphone iPod e junto produz também um componente, a bateria de lítio, que faz parte do smartphone. Produz atualmente 5.000 unidades, gira em torno de 5.000 unidades e ela vende a R$ 1.200 cada um. O smartphone tem matéria-prima e mão de obra R$ 358 cada unidade. As matérias-primas e mão de obra, custos diretos da bateria R$ 45. Tem custos indiretos de R$ 609.900 no total. Tem um total de 53.500 horas de mão de obra direta. E ela tem um tempo de fabricação 8 horas e 20 cada unidade do smartphone e 2 horas e 50, 2,5 horas para cada bateria. Muito bem. Então, se eu pegar os 609.000 dividido por 53.500 horas, vezes 8 horas e 20, vai ter um custo aqui de R$ 93,48 de custos indiretos aplicados com base na mão de obra para o iPod. E os mesmos 609 dividido por 53 vezes 2,50 vai dar 28,50. Então, a bateria tem um custo indireto, tem 45 de custos diretos e mais 28,50 de custos indiretos, totalizando 73,50. E o custo total, então, do smartphone com a bateria dá R$ 524,98. Ok, esses são os dados, então, da empresa. O que nós queremos? Bom, se essa bateria pode ser adquirida no mercado por R$ 68 para substituir, ao invés de nós produzirmos ela, custa R$ 73,50. Valeria a pena comprar ela pronta por 68, sem considerar aqui questão de qualidade, confiança no fornecedor, isso está tudo ok, tá? Só questão de preço. A pergunta é, a Sankia terá vantagens em realizar a substituição de sua produção pela compra? Aceitando a substituição da produção pela compra da bateria, qual será a margem de contribuição total da empresa? Qual será o impacto desta decisão no lucro da empresa? A decisão seria a mesma se o fornecedor exigir, ao invés de 68, R$ 80 pela bateria? Qual seria o preço máximo que a Sankia poderia pagar por esta bateria, não afetando só a margem de contribuição atual? Muito bem. Vamos para a primeira análise. A empresa Sankia terá vantagem de realizar a substituição? Então, eu vou comparar o custo atual da produção, R$ 73,50, com os 68 que o fornecedor oferece. Então, teríamos, assim, a princípio, vantagem pela aquisição do produto, né? Fica R$ 5,50 mais barato, ok? Uma segunda análise. Vamos considerar, se ela fosse comprar as 5.000 unidades, ela teria um custo variável, porque o custo fixo, independente do volume de produção, existe, 609.000. Então, vamos desconsiderar ele. Então, vamos considerar só o custo variável, a capacidade, a disponibilidade financeira da empresa. Se ela pegar um custo variável de R$ 45 por 5.000 unidades, ela vai despender 225.000, vai gastar 225.000. Se ela comprar a bateria, compra da bateria de lítio por 68, vai desembolsar 340.000. Haverá então um desembolso maior pela compra. Então não sei se é vantagem comprar do ponto de vista da capacidade financeira. Ela desembolsará assim de pronto 115.000 a mais por mês. Tem essa capacidade? Bom, aí seria então
como tem esse desembolso maior, seria melhor continuar produzindo. Terceira análise, que é do ponto de vista da capacidade de produção. Bom, considerando a redução dos custos fixos em razão da redução da compra, né, nesse caso, considerando que a capacidade produtiva poderá ser ampliada, vamos recalcular. Bem, para produzir 5.000 baterias, hoje ela, das 5.300 horas, ela utiliza 12.500 horas, certo? Bom, com 12.500 horas é possível produzir quantas? Se eu deixar de fazer a bateria comprar pronta, vai me sobrar 12.500 horas para me ocupar na produção do smartphone. Quantos smartphones eu faria? Bom, se cada smartphone leva 8 horas e ponto 2, eu poderia, com essas 12.500 horas que estão sobrando, produzir 1.524,39 novas unidades. Então, eu teria um total de mais as 5.000 que eu já produzo, a minha capacidade de produção poderia ir para 6.524 unidades. 5.000 mais as 5.524. Ok? 6.524, então eu teria um total. Muito bem, então vamos comparar essa capacidade. Eu tenho um novo volume de produção aqui, né? Eu vou deixar de produzir 5.000 unidades e vou produzir 6.524. Então vamos comparar aqui. Hoje eu teria um custo por unidade de R$ 524,98, né? É o mesmo custo da produção atual. Se eu fosse produzir, eu teria um custo de 519, é aquele 5,50 mais barato lá entre os 68 e os 73,50. Então a vantagem seria pela aquisição do componente, que fica 5,50 mais barato, né? Agora vamos analisar do ponto de vista da margem de contribuição, considerando que o preço de venda é R$ 1.200. Pela margem de contribuição, o que eu faço a margem de contribuição? Aqui continuar produzindo, né? Eu vou vender por 1.200, então eu pego, margem de contribuição é o preço de venda menos gastos variáveis. O gasto variável da bateria é 45, do smartphone é 358, então eu tenho um custo de 403. 1.200 menos 403 dá 797. A margem de contribuição atual da produção é de R$ 797, margem de contribuição unitária. Vezes 5.000 unidades, me dá 3.985.000. Muito bem. Agora, se eu consigo produzir mais 1.524 unidades, 6.524, né, e a margem de contribuição passa a ser menor. Olha, de 797, ela cai para 774. Vamos, que preço? Só para R$ 23, acho que é. Exatamente. Ela tem uma margem de contribuição unitária menor, R$ 23. Então, a princípio, puxa vida, mas ela vai contribuir com menos. Eu já tenho 797 por cada unidade, aqui eu só tenho 774, R$ 23 menor, a princípio não valeria a pena, né? Então, se eu for analisar do ponto de vista da margem de contribuição unitária, eu continuaria produzindo o produto, porque me dá uma margem de contribuição de 797. E se eu for comprar a bateria pronta, eu tenho aqui uma margem de contribuição menor, de 774. Ok, mas vamos analisar do ponto de vista da margem de contribuição total, que é mais interessante. Por que é mais interessante? Porque ela me deixa 3.985 na produção atual, com o novo volume de produção de 6.524, a minha margem de contribuição, mesmo sendo R$ 23 menor, mas eu vou produzir e vender mais 1.524 unidades, eu tenho uma margem de contribuição de 5.049.000, ou seja, eu aumento em 1.064.000
a minha margem de contribuição. O meu lucro, então, passa, né, de 5 milhões e 49, menos o gasto fixo de 609.900, o gasto fixo, os custos indiretos, eu tenho um lucro bruto de 4.439. É assim que se faz o cálculo. Ah, mas e se o fornecedor, ao invés de 68, pedir agora R$80? Será que vale a pena? Vamos comparar. É o mesmo cálculo. O preço aqui passaria de 524 para 531, ok? Mas vamos analisar a margem de contribuição total. Ó, mesmo cobrando R$80, em vez de 68, né, e o nosso custo de produção é de R$ 73,50, né, no total, então aparentemente não compensaria. Mas, mesmo aqui eu tendo uma margem de contribuição de 797, R$ 35 menor, né, mesmo assim, a margem de contribuição total, que era de 3.985, passa nesse novo volume de 6.524 unidades, passa para 4.971.000, ou seja, R$986.000 a mais por mês. Então, obviamente que vale a pena, né? Muito bem. Mas e se esse fornecedor parar de quiser um preço absurdo? Qual é o limite? Quanto nós poderíamos pagar por esta bateria? Qual seria o nosso limite máximo? Então eu tenho aqui, bom, a minha margem, eu poderia pagar o máximo de custo variável por essa bateria, desde que a minha margem atual de contribuição total não fosse afetada. Muito bem. Então eu vou pegar aqui, por exemplo, se eu pegar a minha margem de contribuição atual dividido pelo volume de produção, 6.524 unidades, eu teria uma margem de contribuição máxima unitária de R$ 610,78. E a minha margem de contribuição, meu custo variável máximo, então, seria quanto? 1.200 menos 610, 589, né? O meu preço de venda menos a minha margem de contribuição, o meu custo variável máximo seria R$ 589. Mas o meu custo variável atual é 358 do componente principal do smartphone, 358. Então, né, para fechar o 589, me sobraria, eu poderia pagar R$ 231. Olha que absurdo! O custo de produção atual é R$ 73,50. Mas se eu pagar R$ 231,21 centavos, como que fica a minha margem de contribuição? A minha margem de contribuição de 797 cai para 610. Olha que diferença. Então, a princípio seria um absurdo. Eu tenho R$ 186 a menos. Mas vejam bem, os R$ 797 de margem de contribuição unitária me dá uma margem de contribuição total de 3.985, com 5 mil unidades. Mesmo assim, a margem de contribuição menor em R$ 186, ou seja, 610, eu tenho uma margem de contribuição de 3.900.000, a mesma margem de contribuição. E eu vendo 1.524 unidades a mais. Eu domino o mercado, eu pego uma fatia maior do mercado e me preocupo somente com a produção de um item. Não preciso posso até depois diminuir a minha capacidade produtiva, vender alguns componentes, custo fixo, diminuir o custo fixo que eu dedicava para fazer a bateria. Então essa é a análise de comprar ou produzir. Espero que
além do vídeo aula e da apostila, agora com outro exemplo, vocês tenham entendido. Um abraço a todos, já volto para a aula.